Vamos começar falando de Florian Wirtz. Florian Wirtz, precisamos falar de você, tá? Mas primeiro, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Nascido em 2003, o Wirtz estreou pelo Bayer Leverkusen com apenas 17 anos. Depois disso, ele conseguiu ser uma peça essencial em 2024 no elenco parável de Xabi Alonso. Agora vamos falar sobre as estatísticas dele na temporada 2024 com Xabi Alonso e tudo mais, aquele Leverkusen imparável, que ninguém parava aquele Leverkusen, sendo campeão invicto da Bundesliga. No fim da temporada 24-25, ele se juntou ao Liverpool, mas vamos ver as estatísticas dele. 45 partidas e 31 participações. Números surpreendentes para um camisa 10, né? Na final da temporada 24-25, em junho, o Liverpool abriu os cofres e gastou a bagatela de 113 milhões de euros para tirar o moleque lá da Alemanha. A expectativa da torcida estava absurda, era muito grande, mas na realidade foi um grande choque. Na sua estreia, ele já sofreu para achar seu espaço, estava todo desengonçado em campo no 4-3-3 do Arne Slot. E até agora o Arne Slot não quis mudar o 4-3-3 dele, então ele ainda não está bem, e por isso que ele está um flop aqui por enquanto. Chegou a passar mais de 16 jogos sem fazer nenhum gol e nenhuma assistência. Um flop absurdo. Mas para um jogador de 116 milhões de euros, decepcionante. Hoje, ele já fez 21 jogos pelo Liverpool e só participou de 4 jogos, 3 gols e uma assistência. Já na seleção alemã, ele está voando. 8 jogos e 7 participações em gols. Galera, a verdade dói. Mas até agora, ele é uma das decepções ele é uma das decepções dessa temporada, muito decepcionante dessa temporada. Uma das maiores decepções por enquanto. Pelo custo, e o custo pesa muito nessa hora, porque ele ganha muito, ele foi comprado por muito dinheiro e ele não está fazendo nada. Ele está sendo muito abaixo do esperado. E até agora, a gente está falando aqui, e eu não tenho medo de falar isso. Ele até agora não está jogando 1% do que ele jogava no Bayer Leverkusen. Muita assistência, muito gol, participou de muita partida. Foi ele que fez aquele Leverkusen do Xabi Alonso sem parável, sem invicto, por causa do camisa 10. E quem era o camisa 10? Florian Wirtz. Mas se o Wirtz está mal, o nosso segundo jogador da lista também não fica atrás não. Viktor Gyökeres é o nome da lenda. O sueco chegou no Arsenal com o status de novo Haaland, jogando muito lá em Portugal, mas a realidade aqui em Londres está muito longe disso. Para entender o tamanho da decepção, a gente tem que olhar para trás e ver o que ele fez pelo Sporting, né? Pelo clube português, ele foi uma máquina, fez 102 jogos e 97 gols e 28 assistências. Na última temporada dele lá, 24-25, o cara simplesmente destruiu com todo mundo, acabou com Portugal. 54 gols no ano. Isso é absurdo para um atacante. Foi por isso que o Arsenal não pensou em duas vezes, já contratou o cara. 85 milhões de euros para trazer o artilheiro. O Gyökeres sempre foi conhecido por ser um monstro fisicamente, atropelando defensores e ganhando tudo no corpo. Ele já estreou no profissional aos 17 anos lá na Suécia pelo Brommapojkarna e sempre foi esse trator. Mas a adaptação dele na Premier League está sendo um pesadelo total. Os torcedores do Arsenal estão chamando ele de cavalo em campo, que não joga nada, estão perdendo a paciência com ele. Ele já perdeu toda aquela força já que ele tinha em Portugal, não está aguentando os defensores da PL. Mas no esquema do Arteta, ele está batendo muita cabeça, não está conseguindo marcar os gols, não está driblando, não está fazendo o que fazia em Portugal, né, com o esquema do... Ele era um tanque imparável, agora ele parece aquele jogador pesado, sem direção, não sabe para onde que vai. Por isso que a torcida tá chamando ele de cavalo, não sabe o que que faz com a bola, porque um investimento de quase 100 milhões, a torcida do Arsenal já tá assim, pô, perdendo a paciência com o cara. Mas eu acho que se tem que se adaptar, para mim ele vai demorar para se adaptar na Premier League, porque a diferença de Portugal para a Premier League é gigantesca, pô. Não tem comparação da Liga de Portugal para a Liga da Premier League. Para mim, a Premier League é a melhor liga do mundo. É muito disputada, bons jogadores, bons defensores, bons atacantes para disputar. Até agora, o Arsenal é o primeiro na Premier League e começa a precisar de um atacante que converta os gols. Está perdendo muito, Viktor Gyökeres, que por enquanto é um flop na temporada. Mas se tiver paciência com ele, esperar a adaptação dele para o futebol, ele vai ser uma máquina, na minha humilde opinião. O terceiro nome da lista, para muitos, é a maior decepção em termos de rendimento imediato. Para mim, também é uma das maiores decepções dessa temporada por enquanto, porque tem que ver, mas eu acho que não vai dar para ele.
O nome dele é Yone Wissa, o nosso terceiro jogador da lista. O Newcastle resolveu investir pesado e tirou um atacante do Brentford em 2025, de setembro, pagando a bagatela de 65 milhões de libras, quase 400 milhões de reais. E sim, eles pagaram em libras. A expectativa era que ele fosse um substituto ideal para Alexander-Arnold, que saiu e foi para o Liverpool. Até porque o Wissa já tinha conhecido a Premier League até de trás para frente, jogava no Brentford um absurdo e não tinha desculpa que nem os outros jogadores de adaptação. E por isso que eu falei do Gyökeres da adaptação, e o Wissa para mim pode ser sim um dos piores dessa lista. Por quê? Porque ele já jogava no Brentford, jogava muito na Premier League. Saiu da Premier League para ir para outro time da Premier League. Não muda nada, a única coisa que muda é o time. Então vamos ver, né? Ele não tá jogando nada por enquanto. Para mim, um dos maiores flops. Para vocês terem noção do tamanho do jogador que o Newcastle estava achando que estava contratando. No Brentford, o Wissa foi lendário. Ele fez 149 jogos, marcou 49 gols e deu 11 assistências, se tornando top 5 maiores artilheiros da história do clube do Brentford na Premier League. Na última temporada, o cara brocou demais. Ele fez 24 participações diretas em gols. O cara é muito letal. Ele estreou aos 19 anos lá no Châteauroux, na França. Mas o que a gente tá vendo no Newcastle é nada do Wissa. O Wissa joga muito mais bola. O Wissa hoje em dia tá irreconhecível. Um flop absurdo até agora. Ele fez 11 jogos pelo Newcastle e só 2 gols. Tá parecendo que ele não tá vendo a cor da bola. Ele tá sentindo a pressão da 9 do Newcastle. Não tá conseguindo poupar ninguém. Tá sendo um banco de luxo até agora. Ele parece que esqueceu no avião o futebol dele lá. Foi no avião, esqueceu o futebol lá, porque até agora, se passar os replays assim dos gols que ele perdeu, de cara a cara, são feios. Parece que ele esqueceu o futebol no avião enquanto estava viajando para Londres e tá feio o negócio pro Wissa, hein? E agora vamos pro quarto nome da lista, que é o cara que parou o mundo na última Eurocopa. Todo mundo já sabe, né? Nico Williams, que tá na thumbnail desse vídeo. Depois de ser o herói do título da Espanha, a novela terminou dele renovando com o Atlético Bilbao, com uma multa de 90 milhões de euros. Renovou com o Atlético Bilbao até 2035. Tinha rumores dele ir pro Arsenal. Tinha rumores dele ir pro Liverpool, tinha rumores dele ir pro Barcelona, que era dos rumores mais lá em cima. Por quê? Porque ele é muito amigo de Yamal, disso você já sabe. Então, a amizade dele com o Yamal quase que praticamente acabou depois dessa renovação de contrato até 2035, e por mim, acabou o sonho do Nico Williams de jogar no alto nível até agora. O Nico, é muito preocupante o que está acontecendo com ele. 23 anos, ele estreou no profissional com apenas 18 e sempre foi um ponta liso, abusado, driblava todo mundo, não queria nem saber. Mas parece que a pressão pesou. Para vocês terem uma ideia, pelo Atlético e pela Espanha, ele soma 170 jogos, com 40 gols e 40 assistências. Ele era o terror dos laterais, driblava todo mundo. Vocês viram na Eurocopa, vocês conhecem a internet, vocês veem o Bilbao jogando só pra ver o cara, né? Mas agora o rendimento dele tá muito baixo até agora. 21 jogos e apenas 4 gols e 5 assistências. Ele tá sendo um flop bem curtinho assim, mas dá pra falar que é um flop. Errando dribles bobos e ele tava no auge e agora, né? Eu sempre falo, como uma estrela brilha, 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 brilha e do nada ela pode se apagar. E eu falo assim porque acontece muito no futebol. Eu vou te falar porque o Nico Williams, ele joga muita bola, driblando todo mundo na Eurocopa. O que ele mais se destacou foi na Eurocopa, que todo mundo viu, né? Mas no Atlético Bilbao ele já jogava bem faz tempo. Então todo mundo já tava decretando ele no Arsenal, no Barcelona. E o Barcelona tinha feito a proposta por ele e ele foi lá e renovou com o time basco. Eu acho que ele ainda tem um futuro grande pela frente, mas, né, poderia ter ido pro Barcelona e ser titular absoluto. E pra fechar com chave de ouro, como a gente ama esse futebol brasileiro, o quinto jogador na nossa lista é o Gabigol. O homem de Belo Horizonte, que chegou com o pampa de ser o salvador de todo mundo, filho. Porque ele saiu e deu um prejuízo grande pro Cruzeiro. Ele chegou recebendo salário de 3 milhões de reais por mês, gente.
Pra gente entender, o Gabigol estreou com 16 anos pelo Santos, menino da Vila. E no Flamengo ele virou uma lenda. 306 jogos e 116 gols. Mas no Cruzeiro foi um cavalo cansado. O desempenho foi tão pífio que ele era o reserva absoluta. Até agora na semifinal da Copa do Brasil ele foi um reserva. Ele só entrou no finalzinho para bater o pênalti e errar. Com o prejuízo gigante nas mãos, os números são de chorar. 49 jogos pelo Cruzeiro, ele marcou apenas 13 gols. Chegou a perder um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil. Agora em janeiro, ele foi de empréstimo para o Santos. Vamos ver se ele vinga. E aí, família, tá aí a conclusão do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem que vocês acham que foi o maior flop até agora dessa temporada? O Wirtz, que custou uma fortuna? Ou o cavalo do Giocres, que parou de correr e tudo mais? Ou o Gabigol, que deu prejuízo em Minas? Ou o Issa, que quase 400 milhões de reais e até agora pra mim tá sendo o maior flop do mundo. Se você gostou do vídeo, nosso primeiro vídeo do canal do Furt Mercury, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder os próximos. Valeu, até a próxima, família, tamo junto. Vai, Gabi!